Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala. Lembrando que esse podcast vai ao ar todos os domingos, às 22 horas, aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Também chegamos aqui com o apoio da Verde. Depois lembrando que os episódios ficam disponíveis lá no Instagram do Lente do Samba, o episódio inteiro para vocês conferirem por lá também, além do YouTube e do Spotify. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas Unidos também, também apoio da Cunha Advogados, também apoio do Sérgio Silva, o Serjão, presidente da Vila Brasil. Então esse é o podcast Lente do Samba, em sua edição de número 70. E o meu convidado de hoje aqui, o Pércio da Rosa. Seja bem-vindo aqui ao podcast Lente do Samba. Obrigado, Cabala. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui e vim falar um pouco da minha terrinha, da minha escola tão querida e também tentar romper as barreiras da timidez também, que eu sou meio bicho do mato, né? Do interior, criado no interior. Então, é um prazer estar aqui e fico à disposição. Bacana. Eu não falei no começo, né, deixando que ele esteja presente, mas ele faz parte da Unidos do Pé Preto, de São Francisco de Assis, uma escola que eu conheço faz pouco, mas já tenho meu carinho, minha admiração. Foi o primeiro episódio do ano aqui em 2025, né, intermédio do Anderson, né, que é o carnavalesco aqui de Santa Maria. Aí veio aqui a Testa, o Abacate, a Sandra também participaram. E já veio aqui também semana passada, duas edições atrás, a Eduarda Mendes, que também faz parte da escola. E aí nós exibimos aqui no Cineclube Antônio Aurélio o documentário de 45 anos da escola. Então, uma escola que eu tenho gostado muito de acompanhar e conversar com as pessoas da escola, né? E conta pra gente como é que tu chegou nesse mundo do carnaval e do samba. Olha, do samba já foi bem cedo, porque eu fui como bom neto criado com um vô. Meu avô escutava Lupicínio bastante, escutava Dona Ida Barbosa. E o vô também era da Pé Preto, né? Ele foi um dos fundadores, assim, e ele tinha... Meu avô também se chamava Percy. Ele tinha uma relação muito íntima com a cultura de uma forma geral, assim, né? Assim como eu de São Francisco venho para Santa Maria curtir os sambas e os eventos alternativos e de cultura negra, o meu avô ia para Livramento. Ele tinha uma relação parecida com Livramento. E ele também gostava de tango também, dançava tango, bolero, assim. E ele era bem caricato, bem conhecido na cidade, até pelo envolvimento político dele, assim, desde da ditadura e o envolvimento cultural. Ele era uma figura muito conhecida e muito carismática também na cidade, sabe? Além de ti, assim, quem mais da família ali influenciou pela cultura e pelo samba? Meu pai, porque meu pai, ele comprava muitos álbuns de MPB. Aí ele comprava, assim, às vezes por comprar mesmo, né? Tinha coisa que ele nem escutava, mas eu pegava e escutava, assim, sabe? E eu escutava compulsivamente, assim, sabe? Adorava escutar música, assim. Teve uma época, acho que foi em 2009, que uma avó minha faleceu. E aí eu vinha ter a pesadelo. E eu não conseguia dormir de noite muito, sabe? Aí eu pegava aqueles CDs, aqueles álbuns e colocava no meu DVD Britânia da época, né? E escutava Chico Buarque, João Bosco, Maria Bethânia, Bezerra da Silva, sabe? E isso foi aflorando minha sensibilidade muito. Gilberto Gil? Gilberto Gil, tinha um álbum do Gilberto Gil com Milton Nascimento, os dois juntos. Sim. Muito bom. Não, que eu falei Gil porque tá ainda muito fresco pra mim. Eu fui ver agora no sábado o show no Beira-Rio lá, então parece que eu tô lá ainda. Não, a energia deve ser muito contagiante, assim. Esse negócio de comprar o vinil, até mesmo na época, fita cassete e o CD. Eu morei com a minha avó e com a minha tia, e minha tia também tinha uma adoração por vinil. Então ela comprava na sexta-feira, saiu o novo do Tim Maia, novo do Gal Costa, Sim. Raul, tudo que era lançado naquela semana ela comprava. E aí ela chegava assim, como eu estava sempre em casa, ela ia tomar banho, tudo. Aí eu era o primeiro a abrir e colocar na vitrola. Então o meu gosto começou muito pelo vinil também. Às vezes, assim, independente do nosso grau de parentesco com um familiar, é importante ter alguém assim que coloque a música para ti em casa, que dê essa oportunidade de poder conhecer música. E a música popular,
incluindo o samba, ela remete a várias coisas da história do nosso país, né? Uhum. E aí por ali tu vai aprendendo várias coisas, assim. Por exemplo, eu, da minha infância e da minha adolescência, eu não tinha intimidade com tradição de matriz africana, Uhum. mas ouvi a primeira vez falar sobre orixá, sobre gira, sobre atabaque, foi através do MPB, assim, Uhum. sabe? E além do mais, quando era criança, eu praticava capoeira, né? Uhum. E a capoeira tem, a gente tinha também a prática do samba de roda, nos Uhum. finais das graduações, assim, dos eventos de graduação. E eu achava aquilo fantástico, assim, sabe? O meu chamarisco para dançar o samba foi o samba de roda, principalmente o samba de roda baiano, Uhum. sabe? Aquele da região do Recôncavo ali, que sempre me chamou muito a atenção, assim, sabe? Até o jeito de sambar deles, eu pego um pouco daquela coisa, assim, aquele Sim. samba mais aterrado, assim, sabe? Com o quadril mais firme no chão, sabe? Eu acho Aham. muito bonito aquilo, assim. Tem lá, e lá é muito comum na Bahia, o próprio instrumento é o que eles tocam muito com garfo e faca. O No prato, é. prato, é. Aí tem Muito legal. as matriarcas Aham. dessa arte, né? Tem a Dona Sim. Edith do prato, tem uma série de cantores populares que até tem álbum, assim, se o pessoal procurar na internet acha, assim. E eu sempre Sim. gostei desses álbuns de samba raiz mesmo, Uhum. assim, de maculelê também, acho lindo, assim, sabe? Quase indo para uma área mais folclórica mesmo, assim. Folclórica, É. eu acho muito, muito lindo, assim. A música de capoeira também sempre me fascinou, assim, sabe? Até eu acho a musicalidade capoeira, as letras, assim, antigas, muito rebeldes, assim, Uhum. algumas falavam, assim, até de opressões, ironizavam, assim, conflito com a polícia e tal, né? Então eu acho muito interessante, assim. Aí, nesse teu primeiro envolvimento, o teu avô te influenciando e tu ouvindo música em casa, um pouco também pela influência do teu pai, também da tua família, como é que foi as tuas primeiras experiências aí, conhecer a Pé Preto, já que teu avô era um dos fundadores, né? Como é que é desde criança, assim, tu lembra teu envolvimento com a escola? Eu, de criança, São Francisco é uma cidade muito tradicional, né? Uhum. E de criança até adolescência, eu tinha muito influência da cultura tradicional gaúcha, assim, sabe? Sim. E aquele pensamento mais conservador gaúcho, assim, sabe? Mas eu via sempre meu avô indo, às vezes, sabe? Se vestia todo pra olhar o carnaval, religiosamente. Ele olhava o carnaval da televisão também, Aham. religiosamente, gostava de ficar sentado olhando, assim. E participava da velha guarda da Pé Preto. E... Mas eu não dava muita bola, assim. Uhum. Isso começou a me despertar depois do contato com a universidade. Eu fui me desconstruindo, assim, muitas coisas. E aprendendo bastante sobre... Comecei muito a consumir cinema antigo Uhum. brasileiro, assim, sabe? E, e me aproximou mais do samba isso, né? Como eu tava te dizendo, minha primeira referência de samba, enquanto dança, foi o Antônio Pitanga nos filmes, né? A gente fez quase um podcast ali, a gente já Podcast. estava conversando ali. Não, o Antônio Pitanga é interessantíssimo. Até eu te mandei recentemente, né, o episódio do Mano Brown com o Ney Lopes, né? Sim, E depois, na outra semana, foi o Pitanga e a Camila, né? E aí ele falou dessa passagem dele pelo Cinema Novo, do Glauber Rocha e tudo mais. E isso nos anos 60, né? Então, tu vê o quanto que isso influenciou para gerações até hoje e ter até uma hoje, influência até chegar em ti, né? tocar em mim, né? É. E eu era uma criança muito sensível, assim, tipo, muito sensível pra essas coisas, assim, Uhum. sabe? Eu observando hoje, é muita loucura. Eu era criança, por exemplo, tipo, 15, 16 anos, eu lia Paulo Freire, sabe? Aham. Então eu já era meio de humanas, assim, bem novinho, assim, Aham. sabe? E esses filmes eu olhava no YouTube mesmo. Tem no Sim. YouTube, assim, como é que é aquele Poço dos Milagres, acho que Uhum. é. Todos esses filmes baseados nas obras do Jorge Amado. E o Antônio Pitanga, ele sempre aparecia com aquela figura do malandro, sabe? Uhum. Mas de uma forma muito poética, assim, não tão aquele estereótipo do trapaceiro, sabe? Sim. E eu achava lindo, assim, ele sambando. Tem um filme dele, Barra Vento, que é em Aham. preto e branco, assim, sabe? Sim. É lindo, assim, aparece a capoeira Angola também. Eu achava muito lindo, assim. Esse filme ele citou bastante no episódio do Brown também. Esse filme eu já vi muito bom. E me tocava profundamente, assim. Uhum. Toda a sonoridade, também a do Canon Black, depois eu comecei a ter mais intimidade. De uns anos pra cá, foi por influência também, sabe? E de dança foi Antônio Pitanga mesmo, Sim, assim. sim. Tu disse que fez faculdade de psicologia, foi aqui em Santa Maria? Eu fiz
eu fiz na URI de Santiago, mas Uhum. fiz um semestre aqui na Aham. UFN, sabe? Sei. Logo quando mudou o nome de Uni foi pra UFN, eu Aham. tava aqui, foi em 2018. Sei. E aqui eu comecei a ter mais contato, assim, até com o pessoal do movimento negro e Uhum. tal, sabe? E eu sempre, desde os, deixa eu ver, mais ou menos dos 18 anos, que eu sempre, mesmo morando em São Francisco, eu sempre vinha pra Santa Maria, assim, Uhum. pra curtir, pra dar rolê, Sim. sabe? Pra me aquilombar também, Aham. assim. E acho que Santa Maria é uma cidade bastante fértil de cultura, assim, Sim. sabe? Apesar a gente é daqui, né? Então a gente não consegue enxergar como vocês Sim, enxergam. Apesar dos apesares, é interessante sim para algumas coisas, com sim, certeza. A cultura é bem viva, bem forte, assim, né? Agora, a gente falava ali sobre a questão da negritude, né? Se entender como um homem negro na sociedade que nós vivemos hoje, numa cidade do interior, né? E uma escola de samba que tem o nome Unidos do Pé Preto e também sempre tenta se reconhecer nisso e buscar isso, né? A gente falava ali que a questão do tema afro e das religiões de matriz africana é um tema bem recorrente nos sambas enredos da escola, nos últimos 2 anos, né? sim. Então, conta pra gente como é que é viver numa cidade com essas características, assim, se reconhecer como um negro na sociedade. Eu acho que a, a cidade, ela sempre teve uma galera muito talentosa e muito forte, mas com medo ou com dificuldade de se colocar diante da Uhum, cidade, diante da cidade, do conservadorismo, sabe? Porque a cidade é bastante conservadora, assim, não vou passar pano. uhum, Até teve uma vez que o Pé Preto fez um samba num antigo bar que era chamado Altas Horas, assim. E aí chegou uns caras com caminhonetão, assim, e botaram um sertanejo a todo volume, sabe? aham, Então, até os Pé Preto, às vezes, era ser referido como uma forma o pessoal falava de forma debochada dos Pé Preto, sim, sabe? E eu acho muito legal que agora o pessoal tá valorizando, assim, acho que depois da cultura, até da cultura hip hop ajudou bastante o pessoal negro se reconhecer, sabe? Principalmente a gurizada mais nova. Eu, na minha época, escutar samba e gostar de... Eu, 14, 15 anos, gostar de MPB era uma coisa ridícula, assim, sabe? uhum. Pro pessoal da época, porque era só música americana, Slipknot, e System of a Down e tal. Tu E, falou 14, 15 anos, você tá com 30, né? Então, vamos imaginar sim, aí 15 anos atrás, 2010, por aí, 2009, sim, sim. 2010. Era uma coisa completamente vexatória, assim, Aham. sabe? E eu acho que a gente tá, até a gente que é mais novo e que teve acesso à educação, a gente tem até uma função de devolver para os mais velhos o que a gente aprendeu, sabe? Porque eles não, Hum, às vezes até por não se permitir e por não conseguir ter a leitura de mundo e acesso a conteúdo que a gente teve, hum, não conseguiram desabrochar sua negritude de forma mais combativa e mais orgulhosa, assim, hum, sabe? Então eu converso muito com meus pais, assim, com meu pai, com meu avô, com o meu avô quando vivia, assim, para saber a história deles, assim, hum. sabe? Porque isso acabou me afetando também. E em algum momento eu quis entender, assim, por que que a cidade e as pessoas às vezes reagiam de certa forma em relação a mim, sabe? E, e eu acho que, por exemplo, a galera que tá hoje no Pé Preto também é uma galera que tá aprendendo também a falar sobre Sim. isso, assim, sabe? E, e a gente tá saindo das sombras e conseguindo falar, botar nossa história, botar nosso enredo, né? Porque numa cidade pequena a gente tem, como São Francisco, a gente tem um bairro com o nome Bairro Italiano, a gente tem ruas, tem praças com o nome de escravistas, mas a gente não tem nada que remeta à nossa ancestralidade, né? Uhum. Então, eu vejo como uma missão até da minha geração, assim, fazer essa troca com os mais velhos e trazer isso, né, que foi ocultado, né, os terreiros antigos, assim, também, que sofreram preconceito, que nunca tiveram um olhar, assim, de o pessoal olhar e se inspirar para fazer um samba enredo, sabe? Então, eu acho que a nossa geração, tem essa missão, assim, também, Uhum. sabe?
E nessa tua... Bom, tu se formou em psicologia, tu é psicólogo em Barama, né? Uhum. Até a gente falava aqui do amigo em comum, né? Que é o Pata. Que é o né? Pata, grande Pata. Edilberto Pata, grande, incentivador da cultura da região ali, né? Tem a banda dele, Sim. Cientista Blitz, toca em eventos, bares, eventos na rua, feira, tá sempre caçando espaço para mostrar. Sim, ele é a um sua guerreiro, música. né? Ele é um guerreiro da cultura, assim. Ele tinha um festival lá, o Fest Malta, então é bacana, gostei dessa coincidência, depois eu vou mandar o episódio para ele assistir. E aí na tua pesquisa, assim, da música, do carnaval, do samba, dos teus estudos, assim, tu acabou lançando um livro também, né? Sim, esse livro faz parte de uma coleção. Vou mostrar aqui para essa câmera aqui. De uma coleção de plaquetes. Plaquetes são publicações econômicas, assim. Uhum. De uma coleção chamada Machado Preto. E essa coleção... Só fala mais no microfone ali. Diversos autores, autores negros, de poesia. E eles fizeram uma coleção. Eu fiz o meu com o título Banzo Malungo. Banzo porque remete à melancolia dos negros, né, durante a escravidão, a saudade da sua terra. E Malungo, que significa companheira, como os negros banto, na travessia, eles chamavam uns aos outros, né? Malungo significa companheiro de travessia. Então, tem um certo significado de uma melancolia companheira, que acompanha a minha travessia, sabe? Então, ele... Pode pegar pra ti. Muito obrigado. Vou ler com atenção. Os textos dele são poemas que eu fiz durante períodos de crise meu, sabe? E aí ele é bastante melancólico, assim. Pra quem tem intimidade com Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, mas também com Cartola, com Nelson Cavaquinho, vai ver essa melancolia ali, sabe? E eu acho assim que a gente tá numa época, às vezes, que a gente fala muito em pensamento positivo com uma forma de forma até um pouco patológica, sabe? Tem estudos que mostram que quando a gente não reconhece, quando a gente tenta ignorar os aspectos negativos da nossa vida, isso torna pior. Sim. Né? Isso acaba... como diz o psicólogo Jung, que quando a gente se vira para as nossas sombras nos pegam pelas costas, né? Então, esse livro, eu trouxe bastante temas de melancolia, de tristeza, de sentimento de não lugar, de não pertencimento, traz muito isso. Assim. Te perguntar, assim, o que era essa angústia que tu coloca, assim, o que estava te incomodando na época, assim, de que lado? Porque a gente é afetado sempre de várias coisas o tempo todo, então tem uma outra coisa que nos incomoda e tu quis botar isso no papel, né, e acabou lançando um livro sobre isso. Isso foram várias coisas. Foi um processo de adoecimento físico, foi processo de sentimento de exclusão e não pertencimento, porque isso aí foi feito ao longo de vários anos, sabe? Sim. E eu não fiz com a intenção de publicar. A ideia de publicar foi assim, eu saí com um amigo um dia, nada pra fazer, tomando um samba, fumando um paieiro, e aí ele pegou o violão, sabe? E eu já tava meio bebinho, né? Aproveitei e mostrei os poemas dele, ele tocando violão, assim, que ele achou, nossa, o nome dele é Joey Lamberti. Nossa, por que tu não publica isso, assim, na editora independente? Aí eu pesquisei, né? Depois o algoritmo trouxe lá um edital, eu participei do edital. E aí entrei nessa coleção. E aí essa coleção desses plaquetes foram até entregue para Conceição Evaristo. Então, provavelmente o Banzo Malungo tá na estante da Conceição Evaristo, sabe? E foi muito interessante, assim. E eu fiz muito com a intenção de me descobrir, assim, porque eu acho que a arte, seja ela qualquer que for, ela é um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, assim, sabe? Aí entra meu olhar psicológico, várias coisas que atravessam a gente, né? E tem muita coisa aí que tem influência do samba, tem muita coisa, tem um poema aí sobre a capoeira, assim, sabe? Alguns poemas, a minoria dos poemas são rimados. Eu gosto de poemas que dão aquela sensação, sabe? Que tu pega na intuição, assim, o que a pessoa tá sentindo, sabe? E foi interessante ver que os meus mais velhos, no caso meu pai, que leu, ele falou, é engraçado como algumas dores perpassam gerações, assim. Muita coisa que tu falou ali foi coisa que eu senti ao longo da vida, sabe?
Mas que ele não teve a oportunidade de, como a gente falou antes, de poder se expressar, De se expressar, assim, né? de enfrentar alguma diversidade, Sim. né? Pela questão da cor, da raça, Sim. né? E é bom a gente estar no Setembro Amarelo, né? Sim. É muito bom falar sobre essa questão da saúde mental, assim, sabe? Porque a gente vê, às vezes, oferta de atendimento psicológico, às vezes, para a população negra, geralmente direcionado para as mulheres, né? Uhum. E é muito interessante que tem um documento feito pelo Ministério da Saúde sobre suicídio, e a população com maior risco de suicídio são os homens negros, assim, sabe? Principalmente os mais jovens, assim, mais que as mulheres negras, mais que as mulheres brancas. E é uma coisa que não é muito falada também, né? E eu acho muito interessante comentar isso. E é engraçado que eu peguei um livro certa vez sobre essa questão de suicídio e eu percebi que na escravidão também era mais comum suicídio entre homens, sabe? E é uma coisa que não é falada, né? Porque o estereótipo do homem negro às vezes entra na questão do cara ser forte, e não é falado, né? Sim. Até na própria vinda dos negros pra cá, os caras se jogavam do navio, né? Então, por causa daquele sofrimento ali, né? Sim. É interessante que você falou assim, eu vi também, falou, um pouco se fala mesmo assim do sofrimento do homem negro na sociedade de maneira geral, né? Então é interessante pegar esses pontos assim que tu tá levantando, se entender na sociedade de hoje, né? Fora os outros dados de dependência química, por exemplo, sabe? Evasão escolar também, os homens negros têm um grande índice aí. E, cara, e aí, assim, nas tuas experiências do carnaval, eu te conheci esse ano, né, no desfile lá da Pé Preto, ali em São Francisco, que é um desfile muito legal, assim, é humilde, mas é muito legal, muito cativante, assim, né, tem o palco ali, os caras do cavaco e violão, os vocalistas ali, da harmonia, a própria população leva as suas cadeirinhas, tem um cordão de isolamento ali, o pessoal não entrar na avenida, na pista ali, na rua. E aí tem o churrasquinho, tem a cervejinha, tem todo o comércio que gira em volta, assim. É um carnaval muito simples, muito humilde, mas muito legal, assim. Né? Então, tu saiu ano passado e 2 anos, né? Que tu... Eu já saí outras vezes também, né? Eu fui uma vez de destaque como era sobre a África, e eu saí, na época eu praticava capoeira, e aí eu saí fazendo uma performance que misturava capoeira e samba, sabe? Muito inspirado no Antônio Pitanga também, assim, sabe? E teve outra vez que eu saí com a comissão de frente, assim, com as gurias da comissão de frente. Acho que foi até uma das primeiras que eu saí mais grandinho, assim. E eu acho legal essa coisa meio caseira, sabe? Amadora, sabe? Porque remete muito aos carnavais antigos, né? Antes da institucionalização do carnaval, né? Tipo aqueles carnavais da década de 70, 80, né? Sim. Até teve umas fotos que tu tirou que ficou muito, assim, muito carnaval antigo, assim. Ficou mais retrô, né? Teve uma que tu me tirou de lado, assim, e outra que eu tô meio abaixado, assim, não sei que movimento que eu tava fazendo. E foi muito retrô, assim. Gostei bastante dessa... Até não postei todas que eu achei legal. Sim, porque ali também, né, a gente fica... O carnaval tem muito, assim, cada fotógrafo tem seu olhar, né? E também, quando eu vou em cada cidade, Uruguaiana, Cruz Alta, Porto Alegre foi pela primeira vez esse ano. Cruz Alta eu já fui 3 anos, e Uruguaiana 2 anos. E sempre tem um fotógrafo local que já é uma referência, já tem o seu olhar, porque lá tem o Tuia, que é um amigo meu também aqui de Santa Maria, né, morou aqui em 2015, 16, então, né, tem o trabalho dele, então eu não queria fazer algo que ele já faça, né, entendendo o espaço de cada um, o cara já tem o seu espaço conquistado aqui, não sabe, então eu tentei buscar outros olhares, entendeu? Para não entrar com uma... Porque tem isso, assim, cada pessoa é daquela... Já mora lá, já conhece vocês, então era uma pessoa de fora ali, tentando buscar um outro olhar, né? Então, acho que funcionou muito bem, assim, cada um com a sua estética fotográfica, cada um com o seu olhar diferenciado, e aí por isso que saiu as tuas fotos daquele formato ali, né? E tu saiu de Zé esse ano. Saí de Zé Pilintra. Saí com passista com a vestimenta representando o Zé, né? Porque o enredo era sobre Bará e a Escola Unidos do Pé Preto, né? Isso. E aí a gente trouxe, e até eu recebi bastante elogio do pessoal de Umbanda, e eu achei muito, muito interessante, assim, porque é uma coisa muito delicada, sabe? Fazer sobre uma entidade.
Eu, quando faço qualquer coisa, eu peço permissão pra minha sacerdotisa, pra minha Yalorixá, sobre tudo que eu faço, assim, sabe? E o pessoal do terreiro, eles até acharam... Eu tenho muito estigma no meu terreiro de ser muito fechado, né? De ser muito calado. Então eles até se impressionaram quando eu saí de zero, assim, sabe? Porque eles têm uma visão mais séria de mim, né? Sim. Mas foi muito interessante, assim, porque até a questão do samba, eu tento exercitar bastante a minha corporalidade das minhas referências, sabe? Então, o meu samba não é um samba, aquele samba atlético, super rápido, assim, que lembra muito a passista feminina, né? É um samba, assim, que eu pego muito como referência os malandros, assim, mais antigos, assim, sabe? E esse ano foi um sufoco, né? Porque eu tava com 7 quilos a mais e com a roupa extremamente pesada também, né? Mas a gente conseguiu sair ali, acho que foi legal, foi interessante, assim. Tua parceira de dança, que eu não sei o nome dela, mas eu fiz fotos dela também, que tava contigo, que dançou contigo. Ah, sim. Ela, a gente, como eu tava em Ibarama e tive que ensaiar sozinho, esse ano a gente não foi tão junto, sabe, quanto o ano passado, assim. Sei. E... Não era tão coreografado, não era claro, exatamente dito. E aí a gente foi meio solo, assim, sabe? Mas eu acho que foi interessante, assim, a troca. E o pessoal, assim, que me conhece de São Chico, teve gente que não me reconheceu. Muito interessante isso, né? Porque, em geral, o pessoal tem uma perspectiva que eu sou sério, e eu sou sério, geralmente, né? Eu costumo dizer que eu tenho cara de bulldog, assim. Mas eu... Né, assim como eu sou sombra, eu também sou luz, também sou... Não, aqui, falando contigo, tô te achando super comunicativo e tudo. Então, o cara... Aí tem isso, né? A arte, a profissão, a cultura e o exercício que tu faz como psicólogo também. A gente acaba se tornando um comunicador. Sim. Aqui tem uma menina aqui, que a rainha de bateria da Unisabé, a Júlia Herculani, que já participou aqui do podcast. Uma outra menina também, amiga flautista, Mariana Monteiro, participou aqui do programa. Então, a profissão, a área que se atua, tu acaba tendo que ser um comunicador. Eu lido com fala, né? É uma coisa do pessoal da minha família, assim. Meu irmão, ele é muito ligado à política, né? Ele foi vereador. Então, ele canta também. E ele tem essa questão com a fala. Meu pai é vendedor. Meu avô era secretário de obras e também sempre quando tinha as datas comemorativas relacionadas acho que à legalidade, ele ia falar sobre o Getúlio, sabe? Ah, sim. E ele falava muito bem também, com a voz muito, muito forte, aquela voz bonita, assim, sabe? E eu também tenho essa questão com a fala, assim, né? E agora, ultimamente, de um ano pra cá, né? Desde que eu tô trabalhando mais com criança e com mãe, eu tenho me sensibilizado muito, assim, sabe? Então, isso tem me ajudado também na questão da expressividade, assim, sabe? Tu mora em Ibarama hoje? Eu moro em Ibarama. Ah, sim. E é pertinho ali de São Francisco? Qual que é a... Não, Ibarama é centro-serra. Mas aqui Candelária, Santa Cruz, Sobradinho. Isso, é ali da volta, assim, perto de Agudo e tal. E é uma cidade com cultura diferente, assim. Sim. É engraçado que quando eu tava ensaiando pro carnaval, eu ensaiei, eu não tinha lugar pra pedir lá, sabe? E aí eu bati pra pedir o salão de uma igreja. A igreja católica, assim. E aí o pessoal super de bom grado me ofereceu lá. De forma muito... com valor muito em conta, assim, sabe? Eu ensaiei lá dentro da igreja mesmo. Botou o teu som ali. Botei meu som e... Não, Ibarama eu conheço o Festimalta que o Pata fazia lá nas cascatas lá de Ibarama. Muito bonito. Tem o Pira Rural também, Pira Rural, esse ano eu nunca fui, não teve esse ano, né? Por causa ficou muito lugar e ficou estragado por causa da enchente do ano passado. Quer mais um cafezinho aí? Eu aceito. Tá. E aí tu falou ali, né, que pede permissão, né, pro terreiro que tu frequenta. Isso lá em São Chico, como é que é essa relação lá da religião de matriz africana dentro da cidade lá? Como é que se dá isso, assim, em relação com o carnaval e até mesmo com a escola? A escola, historicamente, ela tem uma relação ancestral, até pelas cores, pelo significado, o pé, né? Significa caminho, né? E as cores remetem muito ao orixá Exu,
E até um dos fundadores da escola, ele teve o sonho de fundar a escola em que aparecia esse orixá, né? Bará. Só que o pessoal lá da escola, em geral, não tem tanto envolvimento, assim, sabe? Eu tenho, mas por fora de São Francisco, assim. A minha sortisa daqui de Santa Maria, né? Sim. A querida e a Silvia. E pra mim foi... Lá em São Francisco tem algumas casas de Umbanda, assim, mas são bem poucas. Mas agora o pessoal tá saindo mais do armário, assim, sabe? E o Pé Preto ofereceu uma grande representatividade, assim, porque o pessoal não vê muito, assim, ainda tem tabu, muito preconceito, assim, já teve caso de pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram... caso de intolerância religiosa, sabe? Típico, assim. E eu acho, assim, que o fato de eu entrar ali como Zé Pilintra e trazer, assim, achei muito desafiador, desafiar esse conservadorismo, né? Porque a gente sofre preconceito. Eu era adolescente, eu sofria, assim, eu não tinha envolvimento com Umbanda nem com Candomblé. E tinha gente que achava que eu tinha envolvimento, assim, sabe? Seja por gostar de coisas afro e tal, né? Eu tinha o cabelo grande, assim, antes da calvície. E o preconceito é muito forte ainda, sabe? Mas a gente vai abrindo os caminhos, né? Até o Anderson disse que ano que vem o tema também vai ser um pouco ligado a isso também, né? Tem que ser, assim, Santo tem que ser. Antônio Assim, eles estavam pensando em... Antes tinha falado sobre os temas, assim, eu sugeri, tem que ser tema afro de volta, assim, sabe? Sim. Porque a gente ficou tanto tempo, assim, calado, assim, e dentro do armário, assim, que vamos falar. E agora vai vindo uma geração nova, deixa eles ver as coisas, assim, sabe? A gente tem que ver que o carnaval ele não é apenas uma coisa de alegria, assim. Ele é todo um repertório de cultura, assim, sabe? Claro. E através da arte, através do samba enredo, tu comunica coisas que às vezes um discurso político tu não consegue, sabe? Sim. O fato de eu estar ali, até tô conversando com o pai esses dias, assim, que muita gente ficou bastante comovida, assim, com a minha performance. Às vezes a arte, ela atinge um canal de comunicação que outras coisas não atingem. Né? Sim, e um samba enredo, né, que tu consegue ver tudo, assim, acaba sendo, né, esse facilitador de colocar aquele tema para a sociedade de maneira geral. Coloca o Zé, coloca o Exu, tinha o Exu lá representado, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais colocar, né? Então, esses temas nacionais, a Portela, em 2024, do livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Olha quanto aquele livro foi, depois do samba enredo, ele esgotou. Sim. Né? Então, tu vê que as pessoas também querem buscar, querem conhecer, falar sobre isso e ter o conhecimento disso, né? E não precisa ser necessariamente do carnaval, né? Para buscar esse conhecimento de uma maneira geral. Sim. E às vezes as pessoas têm vergonha do que são, de onde é que vem, das pessoas mais velhas, assim, sabe? Às vezes a pessoa tem ali, às vezes, uma avó que, sei lá, é uma orixá ou é uma benzedeira e tem uma grande vergonha daquilo. E acho que através do carnaval a gente pode comunicar que aquilo não é um objeto a se envergonhar, sabe? Mas sim a de sentir orgulho até, sabe? E eu acho assim que eu penso todas essas coisas assim quando eu entro no carnaval, sabe? A importância até política dele, assim, sabe? Sim. E esse ano agora para o carnaval de 2026, né? O Anderson falou que também quer ficar com esse tema, né? Que a gente está falando aqui. Dos sambas e enredos do Rio, tu já chegou a ver alguma sinopse? O que tá achando do que vai ser no que vem do carnaval de lá? Porque tem bastante isso também. Esse ano eles também têm outras homenagens. Tem a homenagem à Rita Lee, na Mocidade, tem o Ney Matogrosso na Imperatriz. Mas aí no tema afro e o tema de religião tá bem presente ainda. Como é que você tem visto assim os sambas enredos, as sinopses que têm saído, né? Eu acho muito interessante, assim, sabe? Porque o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tá expondo, e eu vejo que nas letras tem muita profundidade, sabe? Sim. Pra quem estuda, vê que tem muita profundidade no que eles falam, assim. Os sambas enredo, teve uns sobre os caboclos, assim, sabe? Que a questão de culto a caboclo no Brasil é uma coisa linda, assim, sabe? Uma história linda, assim, que fala da união de dois povos, assim, que se reconheceram, o povo banto e o povo indígena, assim, sabe? E então eu acho que isso abala um pouco as estruturas, assim, né?
porque, em geral, o Rio de Janeiro, no que diz respeito ao governo, é bastante conservador, assim, tem muitas forças hostis ao carnaval e à cultura negra, assim, né, no geral. Então, eu acho que o carnaval está cumprindo muita função política. Agora, cá no interior, a gente fala muito das tradições da matriz africana, e até no samba da Pé Preto foi assim, mas a gente se refere muito ao sincretismo, assim. Eu quero ver quando o pessoal começar a falar das tradições da matriz africana sem querer comparar com as tradições católicas, sabe? Porque enquanto a gente sempre disser assim, Oxum é Nossa Senhora, é como se a gente estivesse pedindo permissão por senso crítico católico para exercitar a nossa negritude, sabe? São Jorge é Ogum. É Ogum, sabe? E a gente já não precisa mais disso, né? Já passou a escravidão e... Tu acha, então, o que tu tá falando tem que afirmar o que é mesmo. Tem que afirmar o que é mesmo, assim, sabe? Sem comparar. Eu também fico incomodado. É dia de Ogum, dia de Ogum. Sim, né? Apesar de eu achar uma certa estética bonita, assim, tem até uns pontos de Umbanda muito bonitos que remetem a Nossa Senhora, coisa, sabe? Eu acho que tá na hora da gente falar as coisas como é, assim, sabe? Não ter medo das raízes africanas, assim, sabe? Porque aqui... os negros aqui na diáspora aprenderam, até por diversos intelectuais assim, que tentaram fomentar isso, uma separação com a tradição africana, assim, sabe? Ao contrário, por exemplo, do povo judeu. O povo judeu mesmo que nasça em Porto Alegre, ele continua com uma solidariedade em relação a seu povo, assim, né? E o povo negro não, o povo negro parece que tenta se apartar. Não, eu sou afro-brasileiro, assim, sabe? E a gente tem muitas similaridades, assim, até de opressão, assim, né? Entre esses diversos povos, assim. Então acho que a gente tem que reafirmar mesmo, assim, e isso obriga até o pessoal que compõe o samba enredo a entender mais, a buscar ler, a entender o que é orixá, o que é ifá, o que é odu, sabe? Eu acho que no samba carioca isso já tá bem consolidado, assim, não precisa mais passar pelo catolicismo para fazer a comparação, né? Isso aqui é isso aqui é aquilo. Então, é interessante, a primeira vez que alguém fala isso aqui, assim, com tanta afirmidade, assim, não, a gente tem que falar o que a gente é mesmo, assim, sem passar por um comparativo, né? Sim. Interessante. Porque aqui, até as tradições de matriz africana do sul, sabe? O batuque, por exemplo, eles tiveram uma época que eles compravam, por exemplo, as imagens de santo, mas pintavam de negra, né? E depois perderam esse costume, sabe? Até por uma forma de buscar até aceitação, assim, sabe? Então, eu sou do time mais de buscar afirmação direta, assim, sabe? A gente tem que perder o medo dessas coisas, assim, sabe? A minha irmã também é de religião e eu queria dar uma Iemanjá pra ela. Eu fui comprar nessas casas, assim, de artigos religiosos. É Iemanjá. Mas tu quer preta ou quer branca? Não, sabe? Eu não sabia que tinha essa distinção, sabe? Aí eu fiquei na dúvida. Qual tu quer? Tu quer a branca, tu quer a preta. Que fica essa coisa assim de... Sim. Até aqui mesmo, assim, a gente tem aqui dia 2 de fevereiro, dia de Navegantes, e para todo o resto do Brasil, lá, Bahia, principalmente, é dia de Iemanjá. E Iemanjá também, tem a Iemanjá preta e a Iemanjá branca. Sim. Né? É interessante essa questão da Iemanjá, né? Porque Iemanjá também ela é gordinha, né? Em origem. Porque em terras Yorubá, o modelo de beleza feminina é a mulher de meia idade e gordinha, sabe? Então a Iemanjá ela tem essa... Mas aqui no Brasil a gente representa muito ainda como uma Iemanjá branca ou como uma Iemanjá fitness, assim, né? Todas santinhas magrinhas. Sim. Os santos também, tem os santos mais... Os santos de igreja ali, aqueles... não sei o nome agora, mas sempre tem uns santos mais magrinhos, mas tem uns mais gordinhos. Os freis botam mais gordinho, né? O Santo Antônio, coisas assim. Mas tem isso, assim, até nisso tem, né? O padrão. O padrão de sociedade. E aí, como é que é ao longo do ano, assim, né? Eu tô morando em Ibarama e se envolvendo com a Pé Preto, a atividade da escola durante o ano, como é que é essa relação, se dá essa relação com a escola durante todo o ano, antes do carnaval? Eu vou te falar bem a verdade. Eu sou bem ausente porque eu não consigo estar em São Francisco. Agora que eu tô trabalhando, eu consigo estar em São Francisco, sei lá, no máximo 3 vezes por ano, sabe? Pra ver a família, coisa assim. Pra ver a família. E é muito difícil, assim. Mas o pessoal seguido me convida, assim, sabe?
Mas quando eu morava em São Francisco, eu ia bastante nos eventos que a Pé Preto fazia, assim, tipo os pagode, e faziam feijoada, essas coisas Sim. assim, sabe? Até o Testa me chamou pra ir desfilar na Pé Preto. Foi uma vez que eu fui num pagode, não lembro o que estavam servindo de comida. Eu e uma companheira. Eu comecei a sambar lá e ele gostou bastante. E aí ele me convidou pra participar. Eu fui participar como passista depois de uns 2 anos, assim, sabe? Eu ia te perguntar, né? Tu tem essa relação, né? Estudou aqui um tempo aqui na UFN, na Unifra, né? Recentemente tu veio aqui participar do festival, né? O que tem o nome do filme, que foi a Madame Satã. Madame Satã. Tem um filme também que é muito bom, né? Que o Lázaro Ramos Não, ótimo. interpreta. Aquilo lá foi uma das minhas influências também, né? Sim, eu imagino que para dança, até para a questão da capoeira, Sim, sim. né, do negro se defender também. Foi muita influência, assim, sabe? Porque eu assisti o Madame Satã naquelas televisões educativas, TV educativa, se eu não me engano. Sim. Dava de madrugada, assim, esses programas. E eu achei fantástico a performance dele, aqueles sambas antigos, assim, sabe? Eu adoro samba antigo. E toda aquela questão da homossexualidade dele, ele Sim. tendo que se colocar no mundo até contra a polícia, brigando, né? E eu acho fantástico a história deles, assim, e de outros personagens da malandragem, Sim. assim, sabe? Eu acho que o pessoal se inspirar no Madame Satã... Acho que não ia ter tanto conservador se tivesse mais Madame Satãs hoje, né? Sim, sim. Aquilo ali é 30, 40, nessa Sim, época sim, ali, sim. né? E tu vê, né, o quanto que sofreu, né, pra se afirmar mesmo, né? Sim, numa época que a homossexualidade era cadeia, assim, né? Tabu E aí, demais, né? Isso tabu. até hoje ainda é, imagina Sim. naquela época, né? E uma coisa que é interessante, assim, até aparece num pedaço do filme no final, acho, não lembro agora. Bom, quem não viu já contei o final, mas tudo bem. A Madame Satã mesmo era pequenininha. E o Lázaro Ramos ficou grandão, porque ele é grande porte, né? Tal. Tu vê, ali tudo bem. No filme, o Lázaro Ramos interpretando e brigando, tudo, tem a ver com o porte dele. Mas tu vê uma pessoa, Madame Satã era uma pessoa bem pequenininha e era brigão e tinha força e tudo. Então, o que passou, né, para enfrentar tudo aquilo, né? Eu puxei esse assunto porque teve agora recentemente o festival que tu participou aqui, né? Foi 4, 5 dias, né? Foi legal, assim, eu participei de um dia, foi lá na Igbe Oxum, que é o terreiro ao qual eu faço parte, e foi muito interessante, veio o pessoal, acho que foi, não lembro se foi de Porto Alegre, foi Pelotas, o pessoal que veio, um ônibus todo, assim, pessoal do Vogue, assim, todas pessoas negras, assim, e foi maravilhoso, assim, aí a Silvia fez acarajé, delicioso, assim, teve quentão de vários tipos, assim, e foi interessante, eu ajudei a fazer toda a coisa lá, até o acarajé também, eu ajudei a algumas coisas, assim, organizar todo o espaço, assim, junto, né? E participei depois, assim, também. E foi muito interessante, assim. Eu gosto dessas atividades culturais no interior. Eu sentia muita fome disso, assim, sabe? Sinto ainda, porque eu ainda moro no interior, né? Então, pra mim, sacia essa fome de alma, assim, sabe? Eu gosto de ver o pessoal, assim, mostrando o seu jeito de ser, assim, de forma até... combativa, assim, sabe? Eu acho lindo, assim. Tem um lugar pra se afirmar, como a gente falou aqui antes. De forma muito harmoniosa, assim, muito, muito bonito, assim, sabe? O pessoal... Aí tem os estudantes também, vem o pessoal... Vem os universitários, assim, sabe? Não só de pessoas negras, mas também de pessoas brancas, bastante, assim. E todo mundo, assim, se juntando, assim, com uma atmosfera muito boa, assim, sabe? Porque quem é no interior não é acostumado a frequentar o ambiente em que pessoas trans e pessoas negras possam ser elas mesmas de forma livre, sabe? Então, pra mim, é muito revigorante saber que tem esses espaços, assim. Tu falou ali Pelotas, né? Hoje, a gente tá gravando hoje o episódio no dia 8 de setembro. E no dia 7, ontem à noite, domingo, teve a disputa do samba enredo gaúcho, que vai representar o Rio Grande do Sul na disputa final do Enredo da Portela para 2026, que vai falar sobre a negritude aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. E aí ontem teve 2 semifinais e a final ontem ganhou um samba enredo que é de Pelotas. Né? Então o pessoal de Pelotas que vai representar o Rio Grande do Sul nessa disputa final do samba enredo, que vai representar a Portela, vai ser o Enredo da Portela pro ano que vem, dia 26, acho que é. 26, 27, 28 de setembro,
vai ser a disputa final do Samba Enredo da Portela, então o Rio Grande do Sul tá representado lá. E aí achei interessante ser de Pelotas, né? Em Pelotas tem muito forte a questão, né, da negritude, né? Então vai ser bacana. Eu tenho muita curiosidade, assim, de ir, assim, até às vezes eu vejo no stories da, da Bela Timbaí, que é uma irmã de santo minha, sabe? Que ela agora é doutora lá, acho que é professora ainda da UFPEL, e dos eventos lá, eu acho muito bonito, assim, o envolvimento, assim, do pessoal, assim, negro lá, né? Tem a cultura, a questão do supapo, acho que é de Pelotas também, né? Tem um documentário, tem no YouTube até, depois você procura, que é a direção do Sérgio Valentim, de 2009, 2010, que é o documentário sobre o tambor, o grande tambor supapo. Sim. Muito bom esse documentário aí. Conta toda a história do tambor. E é interessante que no Carnaval de Pelotas eles usam o tambor no Carnaval de lá. Sim. Né? Então, assim como a gente falou aqui outras vezes, tu falou, a Sariana participou aqui do programa, ela participou do Carnaval do Uruguai, e lá eles usam instrumentos típicos do Uruguai no Carnaval também. E assim como Pelotas também, eles usam o tambor no Carnaval. E é uma coisa difícil, o tambor é um instrumento enorme. Sim, grandão, difícil, né? de carregar e transportar. Mas os caras saem tocando assim, como se estivesse tocando uma lindo, caixetinha. É lindo, assim. Sim. E aí achei interessante levantar essa questão de Pelotas por causa do Samba Enredo que vai representar o Rio Grande do Sul na Portela. Agora, chegando aqui quase no final do programa, alguma coisa que tu queira falar, que eu não te perguntei? Eu acho que não. Tá acho bacana. que não. Acho que era isso. Sim. Eu quero agradecer, assim, também a Pé Preto por Sim. me acolher no espaço, assim. Agradecer a ti. Eu acho muito importante esse espaço, assim, dar esse espaço para a cultura. Uma cultura que é pouco falada, assim, também, né? Agora as lentes, você volta pro samba na nossa região. E eu espero que tu continue com esse trabalho. Eu acho muito bonito, assim. E muito obrigado pelas fotografias. Eu vou guardar, né? Posta mais lá. Eu vou postar mais, com certeza. Tem uma foto ainda que tu me tirou de lado, que eu tô fazendo tipo um gesto com a mão, que eu achei muito linda, assim, falou, sabe? E eu pretendo postar essa foto também. E era isso. Sim, foi a primeira, porque como eu andei muito no Rio Grande do Sul esse ano, São Chico, né, ali, Porto Alegre, Uruguaiana e Cruz Alta. Só em Porto Alegre são 20 escolas para postar. Mais Uruguaiana, mais 6. Nossa. Mais Cruz Alta, mais 4. Então tem conteúdo aí até fim do ano. Estou postando nas quintas-feiras lá, nos TBT lá, porque senão eu estava no calendário que se eu não começar a postar, eu vou postar coisa depois do carnaval, do próximo carnaval. Então quero postar tudo até dezembro para conseguir dar conta. Isso no Instagram, né? Instagram, Mas tem outra rede social, né, que tu... eu tenho o Instagram, é o Lente do Samba, o Instagram. Que tu coloca todas, né? As fotos. Não, eu coloco ali dois carrosséis de 20 e faço um registro para mandar o link pro Drive. Quem quiser, pega lá. Agora, vai em collab no meu, vai em collab com outros parceiros. Resenha na Sala do Carnaval, Carnaval em Movimento, o Carnavalesco Uruguaiana, que faz um trabalho muito legal também, a Muamba, Carnaval em Porto Alegre. Então, a gente tem vários parceiros que a gente vai fazendo collab, porque somos poucos e fazemos um trabalho de visão do Carnaval do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai se colocando collab ali para um impulsionar o trabalho do outro. E vai no meu perfil também, né? Vai tudo para lá. E muitos vídeos também, agora mesmo, eu falei do Samba Enredo da Portela. Por coincidência, no sábado que eu estava em Porto Alegre para ver o show do Gilberto Gil, a Portela estava fazendo uma ação no mercado público, né? Sim. Que os orixás lá, uma casa de Umbanda, foi fazer uma recepção para a Portela no mercado público. Sim. Então, por coincidência, eu estava com uma amiga lá, foi comprar uns negócios lá, mas aquilo ali é Portela. E estavam gravando lá, foi uma coincidência muito, muito feliz. Depois eu pude dar uma olhada, postei lá as fotos lá, e estava toda a comissão da Portela, porta-bandeira, rainha de bateria, o diretor de carnaval estava aí, então foi muito legal. E agora, no final do programa, o entrevistado pode fazer uma pergunta para mim. Uma pergunta? Me pegou de surpresa, hein? Dos sambistas antigos, qual é o teu favorito? Cartola. Cartola? Cartola, Tu gosta de uma coisa meio melancólica também, né? Não, eu acho que todo samba tem a sua alegria, a sua tristeza. Né? Tem um documentário da Velha Guarda da Portela que eu acho muito bonito, que é com
esqueci o nome do senhor agora, mas aí tem, isso aqui é da Cuica, no sobrenome dele. Aí tocou um samba, assim, só no cavaquinho. Agemiro da Cuica. Sim. Seu Agemiro, esse samba é muito triste. Ah, mas se não tiver tristeza, o samba não fica bonito. Então, o Carnaval tem essa alegria do lalá, laiá, mas tem a Sim. questão da melancolia, que tu fala bastante aqui da Sim. questão da melancolia também, né? Eu acho Então, muito parecido com a melancolia do blues também. É, né? claro, A questão da letra do blues também. Sim. Tudo acaba entrando na uma coisa que o Benegão do Planet Hemp fala muito, e o Benegão tem seus trabalhos... Papel tem mais café. Do Planet Hemp, ele tem um álbum também em homenagem ao Dorival Caymmi, super Sim. intérprete. E ele fala assim, que tudo faz parte da música negra universal. Sim, sim. O samba, o blues, o rap, a música africana... Então, tudo acaba entrando na questão da música negra universal de maneira geral, né? Depois que eu fui estudar inglês, eu fui ver as letras de blues antigo, e eles falam muito, não só de melancolia, como de macumba, Sim. sabe? É tipo samba, assim, Sim. também. Eles falam muito, muito, sabe? O Cartola é muito mais, assim, pela genialidade do cara. Ele não teve nenhum estudo de violão, não era um cara letrado, não fez... Não é que nem o Noel Rosa, que teve a oportunidade de fazer faculdade de medicina. Sim, ele morreu miserável, né? Tipo que nem Nelson Cavaquinho, né? Sim, agora é mais pela genialidade dele de ser uma pessoa... um talento natural que ele tinha. Sim. Tanto é que eu conheço vários amigos músicos que tocam violão, que tocam chorinho, que tocam samba, violão de 7 cordas, que diz que é dificílimo tocar cartola. Mas é um cara que fez a sua música sem uma formação acadêmica. Sim. E sabe, e aquelas letras com aquela poesia. Tinha questão da melancolia, tinha questão da alegria também. Então, é muito mais pela... Aí Cartola, depois vem vários outros, assim. Depois vem Chico, Paulinho, aí vem muita gente. Tu não gosta de Batatinha? Não conheço esse. Batatinha é um sambista baiano, tu vai gostar também. É tipo Cartola, assim. Ele é extremamente melancólico, Legal. assim, também. Ele canta direito de sambar, nunca ouviu direito de sambar. Olha, não tô lembrado agora. Diplomacia também. Meu desespero ninguém vê, sou diplomado em matéria de sofrer. Vou procurar, bem manda é muito os bom links Batatinha ali. também. Isso é interessante, a gente falava ali um pouco antes de gravar, né? Nem tudo que a gente conhece, a gente não conhece tudo. Né? A gente já conhece bastante coisa, mas ainda tem muito ao que se conhecer, né? A buscar, né? Assim como a gente falava aqui no episódio anterior com a Sariana, que as pessoas do carnaval, de maneira geral, os críticos, ficam incomodados muito com os termos africanos e falam muito de religião de matriz africana e falam muito de negritude. Ah, mas só se fala disso toda hora. Sim, a gente precisa falar disso. E muita coisa ainda, tu sabe, veio aqui o Luiz Antônio Simas aqui, né? Falar lá numa palestra que ele fez na universidade, lá no circuito SESC de literatura. As pessoas estão incomodadas com isso, mas fiquem tranquilos que vão ficar mais incomodadas ainda, porque tem muito mais para a gente falar, né? Tem muita coisa assim, uma coisa que se fala muito na sinopse de sambas enredos, assim, até em alguns sambas enredos mesmo, que o conhecimento, muita coisa está por vir ainda. Por isso que se diz que o futuro é ancestral. Muita coisa a gente vai buscar vai voltar às raízes, né? Porque o samba também, no início, ele tinha isso, né? Se pegar, por exemplo, os sambistas antigos como João da Baiana, ele fala muito de Macumba Clementina de Jesus, sabe? E o axé, o próprio axé. Se tu pegar os primeiros álbuns de axé, antes de ser aquele El Tchan, assim, aquela moda, era pura história africana, assim, sim, sabe? claro. Sim. Quem que tu indica para participar aqui do programa? Quem que vai sentado ou sentada onde está agora? Nossa... Eu tenho algumas pessoas, assim. Eu acho que a própria Yas Silvia, que ela tem envolvimento com samba, com carnaval. Bacana. Ela até pertencia a alguma escola daqui de Santa Maria. E é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre samba de roda, assim, agora tá ficando até mais falado sobre os sambas de macumba, né? Sim. Agora tá vindo sambas. Até vai ter um evento daqui uns dias aqui em Santa Maria sobre isso. Me manda depois. E eu acho que ela tem muito conhecimento para trazer. E desse lado das tradições de matriz africana, assim, acho interessante, sabe? Não, e tu disse que tu vem com frequência em Santa Maria também, tá convidado a frequentar as escolas aqui, a Vila Brasil. Sim, eu quero conhecer. O Niso da Imbé. Até não me estabelecer esse link ainda. Se não, vou te mandar quando tiver. Tem uma festa agora, fim do mês agora, tem uma festa na Vila Brasil. A Niso da Imbé está sempre fazendo festa, então é legal que tu conheça o carnaval daqui também. Por mais que agora também está acontecendo uma tentativa de volta ao carnaval, mas é importante que tu vá e conheça as quadras aqui.
Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. E por sorte estava aqui em Santa Maria, a gente pôde fazer esse episódio nesse dia chuvoso pra caramba. A gente teve um fim de semana bonito né, de sem chuva, frio, mas Sim. sem chuva. E hoje tá uma chuvarada aí. Que bom que tu está aqui. Obrigado e conta comigo para o que precisar e vão ser parceiro aí para outras coisas. Com certeza, obrigado, Cabala. Valeu? Muito obrigado, então. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.